Isso. Deixa eu ver. Agora eu vou. Você vai pôr. A gente parou nesse ponto aqui, ó. Certo? É na imagem seguinte. Acho que é o esse próximo. aqui a gente estava comentando, e quando eu mostrei esse... Parou nesse aí. Você perguntou que dente é esse. Eu vou voltar para esse, que está mais na cabeça, que é justamente a pergunta do Daniel, né? Se esse aqui é o primeiro molar inferior. Todo mundo concorda? Sim. É o primeiro molar inferior? Sim. Por quê? Porque tem um negócio aqui embaixo. Que negócio? O que não é cúspide, o que é a... Esqueci o nome. Tubérculo de Carabelli? Isso. Então, o tubérculo de Carabelli é no superior. E a gente não está falando que esse é inferior. A vestibular aqui, ela é mais... Ele é mais inclinado, né, a vestibular? Isso. A vestibular a gente está enxergando bastante. Isso é a prova que é inferior mesmo, né? Mas a gente viu 5 cúspides aqui. É o primeiro mesmo, não tem jeito. É o maior motivo desse dente ser, a gente falar que é o primeiro molar inferior, presença de 3 cúspides na vestibular e 2. Eu não sei onde você encontrou o tubérculo. Você achou que... Qual era o tubérculo? Aqui? Acho que ela. Acho que ela achou. Acho que é esse daí que ela achou. Aqui Tá. O tubérculo ele não fica em cima, como é uma cúspide. Ele fica na face lateral. Ele fica lá atrás, assim, né? Na lingual mesmo. Ele não vai ficar em cima. Entendeu? Por isso que ele não é uma cúspide. Porque ele está numa face lisa. Aqui, esse daqui, ele forma uma cúspide. O tubérculo, não. Ó, o tubérculo de Carabelli, para não esquecer, ó. Aqui, ó. Algumas pessoas dá para sentir no primeiro molar por dentro, na lingual. No superior. No superior. Peraí, desculpa. Tá bom. Então, eu vou aproveitar que nós estamos... Esse aí é o 36, né, Maia? Ele é o que a mesial tá maior. Perfeito. Ele é o 36. Ele é o contrário do que a 36. gente fez. Exato. Aqui, como é a distal, né? É a distal. Isso. Então, aqui a vestibular, que é mais deitada. A cúspide maior, sempre mesial. Né? Aí vem diminuindo o tamanho para mediana e menor ainda nessa distal. Tá? E as duas cúspides linguais. Sabem que esse sulco aqui, ó, esse sulco, que é o ocluso vestibular distal, ele é mais importante que essa própria cúspide aqui, ó. Ele é mais importante porque por aqui é que passa uma cúspide durante a mastigação, durante o movimento de lateralidade, a cúspide passa por aqui. Então, esse sulco aqui tem função. A cúspide quase que não tem função, acredita? Muito que bem. Nós estamos chegando no assunto oclusão, tá? Então, na semana que vem, eu pretendo começar a falar um pouco sobre oclusão, tá bom? Beleza. Espera aí que eu estou tentando resolver uma coisa. Você vai continuar aqueles vídeos lá? É isso. Onde que tá ele? Tá aparecendo o vídeo para você? Não, Né? tava. A continuação tava lá. Peraí. Não, eu sei que tava, mas eu queria mostrar. Não perca tempo, meu filho. É que o computador da minha filha é um transtorno. O mouse da direita não funciona. Vocês estão vendo isso, não?
Não. Agora tá. Agora tá? Mas maximiza. Ah, Aí. isso, beleza. Eita. Desculpa a enrolação, mas eu sou enrolado. Aí, isso. Muito bem. Então, já que a gente está falando desse dente aí, a gente está falando do 36, né? Vamos falar o mesmo, só que do outro lado. É esse dente para fixar. Esse dente de 5 cúspide, para não ter mais dúvida. É o dente de 5 cúspide, como que é? Superiores, ponte de esmalte, uma cúspide gigante no meio do dente, uma cúspide já menorzinha de canto, que é a distolingual, e as duas da vestibular parecidas, parece um número 9 ou um S, né? Então, cada um o que quiser, mas é um dente bem, né? Às vezes tem um tubercle de Carabelli, tá? E as cúspides vestibulares não são tão deitadas. Tá? Aqui, os inferiores, né? Temos que pensar diferenças. Então, primeira coisa, ó, já no desenho mesial e distal, a gente já percebe essa grande inclinação para a lingual, né? Então, já fica nítido essa bossa, que é no terço cervical, e essa bossa aqui, que é da lingual, ó, que fica mais no terço médio, né, mais para o meio do dente. Tá? Isso daí se repete no segundo molar também. Né? Então, as alturas das bossas. Então, eu desenhei aqui a mesial, a distal, e recortei bem certinho com o desenho, bem paralelo o desenho, tudo bonitinho. Muito bem. Conferindo o tamanho. Isso daí é bom fazer com o paquímetro também, né? Você conferir o tamanho. Eu estou pondo em cima do desenho. Eu gosto. Aliás, eu estou sem paquímetro aqui. Então, você está com o paquímetro? Vai lá, confere. Tem a regrinha do lado falando quanto tempo medida. Aí não tem erro. Essa questão da Marcilene aí falando sobre o tamanho dos dentes, tá? Então, Sim, mas eu estou fazendo isso mesmo, estou conferindo tudo ali no no paquímetro. nosso isso, no paquímetro Perfeito. ali no programa do gráfico tudo certinho. Maravilha, aí fica perfeito. Reparem que eu não Tá. cortei a divisão das cúspides. Ó, eu desenhei as 3 cúspides, mas eu não cortei. Porque se você corta reto, vai dar errado. Você pega lá, corta reto e reto, igual você fez com a mesial e distal, que cortou reto, né? Aqui vai dar errado. Então, não cortei esses sulcos. Eu não dividi as 3 cúspides ainda, certo? Mesma coisa na lingual. Né? Então, não dividi as cúspides, ó, tá inteirão. Aí sim, depois que eu parei e vou raciocinar sobre o assunto, eu olho esse desenho aqui que eu tenho da oclusal. A gente percebe que o sulco não vai reto. Descendo aqui reto. Se esse aqui você vai reto, ó, você corta errado, você corta a cúspide. Então desenha já ó, o sulco aqui, o sulco vindo para dentro. Já vê se essa cúspide está maior que está maior que essa, né? Se essa está maior que essa, é pouca coisa que a mesial é maior que a distal aqui, tá? Mas vê o desenho. Outra coisa, desenha aqui a crista marginal. Desenha aqui a crista marginal. Repare que ela fecha um pouquinho, ó. Ela dá uma fechadinha para a lingual, converge para a lingual, né? Então já dá uma desenhadinha ali, que a vestibular vai ficar maior que a lingual, porque tem 3 cúspides, né? Aí a gente corta, divide isso daí, né? Faz um V, seguindo o desenho da vestibular e seguindo também o desenho do oclusal, né? De forma que forme 3 cúspides e, na verdade, 5 cúspides, porque a lingual você corta do jeito tradicional, pode vir. Tá? Já está meio parecido com o oclusal, mas falta fechar, falta convergir para a lingual. Então, aí sim, a gente pega a faquinha e dá uma convergida para a lingual. Tá? Então, já fechou o dente. Aí começamos as linhas. Né? Começamos as linhas. A distal não tem linha vertical. Reparem que a distal fica de cantinho, né? E ela não tem linha. Então isso daí vai fazer que quando cortar ela vai cair lá de canto já vai cair já mais para distal ainda. E assim vai ficar mais correto, tá? Então 2 linhas, uma na cúspide mesiovestibular, outra na cúspide mediana, né?
Pensa, meu filho, eu devia ter carregado esse buffer aí, né? Verdade. Então, aqui as linhas laterais. Aí eu comecei a traçar as bostas. Eu tenho que parar para raciocinar. Então, olha aqui. A bosta mesial, ela é mais alta, tá? Se eu olhar do outro lado, lá na distal, a linha vai estar um pouquinho mais baixa, porque a distal é mais arredondada, mais inclinada, certo? Já desenhei aqui para agilizar o colo, né? Então, já desenhei a altura do colo, mais ou menos. Cruzando com as linhas. Lá na distal vai estar igual, praticamente. Só que essa linha aqui, que é da bossa, vai estar um pouquinho mais baixa, porque vai seguir o desenho. Tá? Aqui dá para ver uma manchinha, ó, é a bossa da vestibular. Está marcando aqui aonde vai ser, né, o gordo. Olha lá, o gordo da vestibular, quando virar o dente, já dá para ver aqui até, ó, onde está a bossa e aonde está o gordo, certo? Então, e é ali mesmo, no terço cervical, que está a bossa desse dente, né? Então, o gordinho. E aí vamos rodando. Olha lá a distal, com a bossa um pouco mais baixa que a mesial. Olha lá a lingual, que a bossa era, como eu já disse, no terço médio, né? Aqui, um pouco, quase no terço médio, mas mais baixa do que a mesial. Nessa vista que está aqui, ó, a bossa da mesial, que é o gordo da mesial, ó, mais alto, e a bossa da distal, que é mais arredondada, o gordo já cai um pouquinho mais para baixo. É isso que está mostrando aqui, ó. Essa linha está um pouquinho mais baixa aqui do outro lado lá, que é a mesial, tá? Mais baixa porque a gente está vendo o dente de pé, né? Estou falando mais baixo, mais alto. O certo é falar mais próximo do colo, alguma coisa assim, tá? Mas tudo bem, vamos em frente. Olha lá, ligue os pontos, né? Número 1, liga lá com o número 2, né? Então você pega a faca e aperta, né? Se você está com dúvida, risca com a caneta antes. Tem um ângulo aqui, ó. Tem um ângulo bem no meio, atrapalhando o nosso corte. Então, na hora que a gente corta com a faca, a gente está criando, né? A gente tinha duas faces aqui. Agora a gente vai ter três. Uma, duas e três aqui na mesial, né? Então, são três inclinações que nós estamos criando. Então, dessa forma, o dente em todas as faces, de 4 vai para 8 faces, já fica mais próximo do redondo, né? Então, liguei bossa com bossa e cortei. Automaticamente, essa linha do gordo vai subir para cá, depois ela vai descer para cá. Então a gente vai criando o quê? O equador anatômico do dente. Essa técnica aí, né, dos cortes geométricos já define o equador do dente, que não é reto, ele vai fazendo curva, sobe. Nessa hora eu cortei o quê? Essa vertente lisa da pirâmide mesiovestibular, né? A vertente lisa mesial da pirâmide mesiovestibular, tá? Então já cortei um lado da pirâmide, tá? Então cortei, aquele excesso foi embora e automaticamente ficou um degrau aqui, afundei a faca e não tirei dali para baixo ainda, né? Eu cortei só a parte de cima, que é o quê? A região expulsiva do dente. É a região que, quando eu olho por oclusal, eu enxergo. Essa região, quando eu olho por oclusal, eu não enxergo, está escondida, né? Por isso que é a área retentiva do dente, né? Então, quando eu venho aqui, eu já emendei, já continuei, não quis fazer o outro lado, né? A ordem não altera o produto, né? Então, poderia ter cortado do outro lado, unido bossa com bossa, tal coisa, todas as bossas, mas aqui eu quis fazer a coisa mais prática, que eu acho que é a tendência de vocês também. Então, uniu bossa com bossa, depois uniu colo com colo, e já vou cortar esse excesso que fica incomodando, né? Esse caroço aí. Então, apoia a faca lá no excesso e desce, para no colo com colo. Área retentiva, né? Então, a gente já criou dois planos aí diferentes, uma inclinação e um volume maior no meio, né? Um volume que aqui também vai ser bossa, né? Aqui é o encontro de bossas, por isso que a gente liga a bossa com tudo gordinho, 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 né? A área mais volumosa. Quando a gente traçar um lápis em volta do dente, é aí que risca. Um grafite reto, plano, você traça, é ali que risca, né? Porque ali é a área que está mais gorda que tudo. Daqui entra para dentro, para a gente enxergar,
e aqui entra para dentro também, e a gente não... Tá? Parece um balão, né? Então, aí esse excesso da raiz também fica incomodando. Passa a régua, desce reto e tirei o excesso da raiz. Aí já criei também a inclinação do colo, que também sobe, desce, o colo sobe, desce aqui. O colo estava numa face, ali estava na outra. Aqui eu já consegui unir os desenhos. Os desenhos vão fazer agora parte de um desenho só, né? Antes era cada desenho num lado. Agora os desenhos começam a se encontrar e virar uma coisa única. Tanto as bostas como o colo. Então, unindo as bostas do outro lado. Reparem que uniu a bosta, essa foto ficou um pouco clara, né? E esse lado que eu cortei, vixe, já a cúspide disto vestibular, ela já cai para o cantinho, a pequenininha lá, ela já vira uma cúspide meio mais distal do que vestibular, né? É a disto vestibular. Então, esse é o intuito, para deixá-la já lá para dentro. Ele não tem linha, então ele vai embora junto, né? A linha mediana, unir aqui bossa da vestibular, bossa com a distal, que é um pouco mais baixa que a mesial, e aí fundei a faca até esses pontos encontrarem, aquele ângulo vai embora, eu venho, corto. Mesma coisa aqui, liguei colo com colo, esse calombo todo aqui, que está deixando aquela área retentiva sem... Está retentiva, vai embora. Então, já cortei essa área retentiva. Cortei a raiz também. Mesma coisa assim, ficou a vestibular. Evitem invadir a linha, igual eu invadi. Aí, une os pontos. Une os pontos da bosta. Já cortei a área explosiva. Isso, é na lingual. Perfeito. Para, meu filho. Raciocina. Só para adiantar um pouquinho. Então, na lingual, o corte fica quase reto, né? Porque a altura da bosta da mesial, né, tá quase na altura da bossa da lingual, que também está quase na altura da bossa da distal. Então, o corte aqui não tem muitas inclinações, você une, e o triângulo aqui é menor que corta, né? É uma pirâmide, né, parece que menor, né? Uma pirâmide menor, tá? Então, cúspide mesiolingual, a dístole lingual e a bossa formando, aqui o colo formando também, né? E aí vou cortar essa área retentiva aí. Uni colo com colo, cortei área retentiva, mesial e distal, cortei o excesso da raiz, né? Aí, mas sim, deixem marcado sempre a cervical. Isso, para não se perder depois, né? E aí, depois que você tiver as linhas dos cortes geométricos, apaga tudo, tá? Apaga tudo. Passa a faquinha bem devagarzinha, de forma que os ângulos vão embora. Mas o excesso, assim, não tire muita cera para não sair do desenho, né? Então, vai observando aqui, ó, olhando pelo desenho, eu poderia até já dar uma... Na hora de fazer a meia aqui, ó, já, a concavidade da raiz, já vai dar uma cinturada maior aqui, ó. Parece que está faltando essa cinturada, né? Ó, essa bossa poderia estar um pouquinho mais alta aqui, ó, tá? Então, aqui um acinturamento maior, coisas aqui que eu estou vendo que poderia melhorar, tá? Não tá aquela perfeição, mas estou arredondando, vamos em frente. Aí sim, eu desenhei, já tinha desenhado esse sulco. Eu vim e cortei. E aí vinha aqui a vertente lisa, distal da cúspide mesio-vestibular, e já entra um pouquinho para criar esse sulco ocluso vestibular. Está lá no oclusal e ele desce para vestibular. Aí eu pego na verdade, quando a gente corta as pirâmides, já forma esse sulco, né, Márcio? Mas quando eu cortei a pirâmide, eu formei ela mais em cima. E a vestibular, eu cortei as áreas do corte geométrico, mas eu não afundei aqui, no meio aqui, eu ainda não tinha afundado. Entendeu? Ó, um pouquinho aqui, ó. Aí, ó, aqui, por exemplo, eu não tinha ainda feito o sulco aqui, não. Tá vendo? Tá? Então, esse momento que eu tô, eu cortei, alinhei e cortei um V, um de cada lado. Aqui um erro.
Ó, eu pus o dente nessa posição e não fiquei feliz. Eu falei, ó, esse suco até que tá legal, esse suco até que tá legal, mas esse aqui poderia ser mais inclinado um pouco, ó. Ele poderia ser aqui, ó. Eu já não fiquei feliz quando eu vi isso. Eu falei, ai. Aí eu modifiquei um pouco, ó. Pá! Corrigi, tá? Então, entrei um pouquinho mais a faca, já melhorou em relação a esse formato aqui que eu estou enxergando. Talvez pudesse deitar um pouquinho mais a vestibular aqui, ó, fechar a mesa oclusal, se chama. Fecha o perímetro oclusal, fecha a mesa, né? Então, inclina um pouquinho mais aqui, inclina um pouquinho mais aqui, né? Para que a gente enxergue mais a vestibular. A lingual eu estou vendo pouco aqui, ó, estou vendo pouco, mais ou menos igual o desenho, tá? Mas assim, nessa visão, a gente começa a imaginar. O problema agora é que esse sulco aqui, ele está reto. E, na verdade, ele sobe, ele desce, forma o Y, sobe, desce, forma o M, né? Então, isso daqui a gente vai corrigir depois que tudo em volta estiver pronto, tá? Então, a gente vai lá, vai arredondando todas as faces, apagando. Na mesial tem essa bifurcação, né? Essa bifurcação pode virar duas raízes, tá? Em alguns dentes inferiores, essa bifurcação aqui pode ser tão funda que se identifica com uma raiz mésio-vestibular e outra raiz mésio-lingual, né? Então, na mesial, sempre tem dois canais. Para tratar o canal desse dente, aqui, ó, e um canal lá na outra raiz atrás, que é a distal, né? Então, às vezes, separa. Isso aqui tem duas raízes. Isso aqui é para vocês entenderem melhor a anatomia do dente como um todo, né? Olha lá, sempre vai ter essas duas raízes, né? Porém, a mesial aqui, ela tem uma bifurcação mais marcada. E às vezes separa em duas ainda. Aí fica um dente com três raízes, tá? O molar da minha esposa que eu extraí esses dias era assim, sofri que não condenado. Muito bem. Inferior. Parecido com o primeiro. Muito bem. Olha aí, arredondando a lingual. Arredondei a distal. É um pouco menor. Tem um canal só essa raiz. Aí marquei as pontas de cúspide e o perímetro cruzal. Olha lá, já desenhei para fechar um pouquinho mais do que estava. Olha, ó, o perímetro cruzal, né? Que é essa linha. O que é o perímetro cruzal? A união das arestas longitudinais, longitudinais, longitudinais. Aí une a crista marginal, aí longitudinais, longitudinais. Aí você tem isso aqui que se chama perímetro da oclusal, que é o perímetro cruzal, né? Então, aí começamos a marcar as arestas transversais, né? As transversais. Reparem que aqui elas não se encontram no centro, né? A única que vai para o centro, ó, é a aresta transversal lingual da cúspide mediana. Essa vai para o centro do dente, em direção ao sulco ocluso lingual, que é esse aqui, tá? O resto, ela vai para a vertente, essa daqui vai para a vertente, né? Tá indo mais ou menos em direção a esse sulco, ó, né? Ao outro sulco. Essa aqui mais ou menos em direção ao outro sulco que tem aqui, né? Esse sulco ocluso vestibular distal, sulco ocluso vestibular lingual. Essa vai para a vertente, essa vai para a vertente. Já desenha, baseado aqui, ó, tá? O volume, dá para enxergar ó, a parte mais clara, ó, a parte mais clara, aqui, né? Aqui, desenha conforme o desenho, tá? Pode até desenhar lá, tá? Lá na folha mesmo, tá? E aí segue. Aí eu começo a recortar, a primeira fóssula, comecei pela fóssula mesial, poderia começar pela distal, isso, eu comecei pela mesial, né? Então meio no centro do dente, 45 graus, Lecron, afunda de forma que fique mais profundo do que a crista, né? A crista marginal é mais alta. Então, não destruam isso, aqui não, tá? Então, afundei e aí já fiquei observando aqui, ó esse excesso aqui, ó, esse excesso. Isso aqui tem que virar uma pirâmide, né? A maior delas, né? A mesiovestibular, tá? Então, a gente vem, corta a vertente triturante mesial e distal, olha lá. Cortei a vertente triturante aqui, ó, de vermelho. E o verde meu tava uma porcaria, minha canetinha não ficou tão boa, mas tá aqui,
tá? Então, ó, tá aqui a vertente triturante mesial, a vertente triturante distal. Eu dei ênfase para quem? Para a aresta transversal lingual da cúspide mesiovestibular. Ela ficou nítida essa aresta. Depois eu arredondo, né? Porque no dente não são pirâmides, né? É tudo arredondado. Devagar, vamos primeiro no geométrico. Se cair, vai entrar de novo? Vamos. Aí eu vou criar um novo link, igual fiz à tarde, que deu certo, tá bom? Tá. Vocês aguardem que eu faço a agenda. Oi. Eu tô com uma dúvida. Que Pode hora que eu perguntar. corto a terceira cúspide? Depois Essa daqui? da... Essa daqui? Isso. É a última. Sim, mas depois... Mas depois a que ordem eu... dos Peraí. A ordem dos fatores faz. Depois que você já memoriza, você poderia começar por ela, na verdade, entendeu? Não, sim, mas que nem você falou que se cortar ela quando eu estiver fazendo os cortes, eu vou errar, né? Se você vem aqui e faz aquele sulco reto para cá, ó, que nem esse aqui tá reto. E aí, naqueles cortes, vem para cá, cortou ela fora. Você entendeu? Entendi. Esse corte tem que vir para dentro. É isso aí que eu tava falando. Entendeu? Logo no início do dente, quando tá separando, olha por oclusal e já faz essa inclinação correta. Ó. Que eu não errei. Você viu que eu falei que não tava feliz, dei meio uma arrumadinha, tá? Então, seguindo, ó, aqui eu já deixei pronta essa pirâmide. Vou fazer o mesmo com todas as pirâmides, tá? Só que o sulco começa a criar o M. Olha lá. Criei aqui. Então, cortei esse lado da pirâmide, que é a vertente triturante mesial, vertente triturante distal. Vamos deixar nítido. Cortei. Nessa hora que eu cortei, formei aqui, ó, esta transversal aqui, vestibular, mesiolingual, já se direcionando para o sulco ocluso aqui, ó. É isso que forma. Parece que o rio aqui também, as pedras da montanha viram lá no rio, tive que desviar. Aí depois teve uma montanha aqui que as pedras caíram lá, o rio teve que desviar de novo. Aqui é a mesma coisa, as pedras caíram, aí o rio teve que desviar. Então, por isso, né, o volume da transversal é que cai nos Y. Na verdade, tem vários Y aí, né? Tá? Então, olha lá, continuando. Vamos cortar a cúspide mediana. Cortei a vertente triturante mesial e distal da mediana e já criei o Y central, né? Que é a fóssula central, né? Fóssula central. Tá? Tem gente que chama isso aqui de fóssula central mesial e tem gente que chama isso aqui de fóssula central distal. E essa daqui de fóssula mesial e essa fóssula distal. Se for pensar, pode 5 fóssulas isso aqui, né? Tá? Mas a maioria cita essa como central, fóssula mesial e fóssula distal. E assim a gente continua cortando as pirâmides e fazendo as pedras e os rios, o rio desviando das pedras. Olha lá, cortei agora aqui, ó, né? Vertente triturante mesial da cúspide distolingual, tá? Cortei aqui. Então já criei mais uma pirâmide, outra pirâmide. Agora, né? Aqui, ó, caí aqui, é a parte mais dificultosa, que não tem área para fazer a fóssula distal. Você não vai fazer no meio aqui a fóssula distal, porque vai arrancar um teco da cúspide. Então você vem um pouquinho para a lingual e afunda o lecron naquela região distal aqui, meio que lingual, porque a fóssula vai ficar de cantinho, tá? Vai ficar de cantinho. Olha lá, fiz a fóssula. Aí sim fica mais fácil cortar a mesial da pequena e a vertente triturante distal. Tá pronto. Tá pronto, né? Então, voltando um pouquinho aqui na geométrica do dente, olha lá, já deu o formato. Tá? O que eu tenho que fazer agora é apagar esses ângulos, suavizar e criar sulcos secundários que tendem a se encontrar em cima, mas não risca só o sulco, risca e tira as quinas do risco para criar uma causa para o risco, né? Mas são duas regiões que estão afundando e formam aquele risco, né? Então, sempre que você riscar, você tira as quinas do risco,
né? Isso suaviza, é uma forma de suavizar, olha aí, né? Então, suco secundário subindo pelas vertentes, tá? Isso daí é a grande variação do ser humano, que existem infinitas possibilidades, né? Graças à genética de cada um, né? Então, isso daí você tenta respeitar os dentes vizinhos quando você vai fazer uma prótese, tanto a altura de cúspide, quanto aprofundar o suco, quanto esse suco está aprofundado, esses direcionamentos, você tem um porquê. No articulador a gente sabe o porquê, né? Então, o dente arredondado, aí eu já tinha dado um acabamento com a lâmpada de Hanau ou maçarico, a álcool, né? Passado o algodão, né? Então, aí você confirma o tamanho das cúspides. Com explorador ou com um instrumento bem fino, a gente depois dá uma melhorada no formato desses sucos. Ficou mais claro, pessoal, essa conversa? Ficou mais legal ou não? Dúvidas? Sim. Como é que tá? Você tá pintando, Marcelene? Tá todo mundo com o microfone desligado agora, não ouço ninguém. Oi, tô ouvindo, Marcelo. Vocês estão com dúvida? Desculpa, Marcelo. Aí, ó. Não, é que eu tô arrumando o meu 46, que eu tava assim... Já tava olhando e já fazendo. Entendi. Isso, eu tava arrumando aqui. Legal. Então, o principal, vocês veem que é entender arestas. Entender o direcionamento, o que é aresta transversal e o direcionamento para essas arestas, porque ela forma tudo. Forma as vertentes, já forma o dente, a oclusal toda, né? Você acertando esse direcionamento dessas arestas, né, a oclusal fica praticamente pronta. A reunião está